audiência qualificada, né? Isso que é importante. Vamos que vamos. Vou compartilhar uma tela aqui, se alguém puder me dizer se apareceu. O Malta aqui é o meu retorno imediato. Sim. Beleza. Então, vamos lá, gente. Vamos começar, né? Mais uma aula, mais uma abordagem aqui sobre Enem. Vamos fazer alguns exercícios de Enem, tá? Vamos ver uma parte da física que eu gosto muito, a parte de mecânica e, mais precisamente, a parte de estática, né? Então, deixa eu só mudar aqui minha tela, deixa eu botar eu aqui e dar um pin aqui, isso. A parte de estática. Estática, né? Existem dois tipos de equilíbrio, para manter os objetos, né, em equilíbrio. Equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Como que faz para ter esse equilíbrio aqui, né, na pedra? Como que essas duas pedras estão equilibradas sobre uma prancha também de pedra, em cima de outras pedras, enfim, como que isso é possível? Então, se você quiser participar, abrir o microfone, falar ali, pode ficar à vontade, tá? Então, como que é possível eu manter esse equilíbrio aqui, ó? Tá parado, tá estático, né? Como que isso tem que acontecer? A ação da gravidade? Oi? A ação da gravidade? A ação da gravidade? E aí, o que que o pessoal acha? Nossa, conheço essa voz que alguém falou aí. Quem que é que falou ali que eu conheço a voz, hein? Não, Matheus. Matheus. Então, é a ação da gravidade? O que que o pessoal acha? Mas a ação da gravidade não deveria puxar essa pedra aqui para baixo e fazer ela cair? O peso aqui, né? Não teria que fazer essa gangorra desequilibrar para um lado? O que está acontecendo? E a Torre de Pisa, né? O que aconteceu com ela? Por que ela está torta, mas ela não cai? Por que isso está acontecendo, né? Por que não arrumam? Hoje a gente estava falando numa aula no primeiro ano, mas por que não arrumam? Porque não vai ter graça a torre reta, né? Você acha mesmo que o Malton fazendo turismo ia lá para ver uma torre reta? Não, ele quer ver a torre inclinada, né? A fama está nessa inclinação, mas até um aluno perguntou, mas não, por que não arruma? Não tem interesse mais em arrumar, né? Mas por que isso está acontecendo? Por que está em equilíbrio? A gente tem três condições para estar em equilíbrio. Primeiro, dois tipos de equilíbrio, tá? Equilíbrio estático, que é quando o objeto está em repouso. Quando a gente constrói um prédio, né? A gente quer que o prédio fique parado, né? Senão o prédio cai. A torre, ela está estática, ela está parada, mas ela já se movimentou um pouquinho. Então, tem dois tipos, equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Tá? Nos dois casos, equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico, e dinâmico é quando está com velocidade constante, quando se move com velocidade constante. Tá? Então, posso ter um equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico. Estático sempre parado, né? Sempre remete a repouso, e dinâmico a movimento com velocidade constante. Tem três condições de equilíbrio aqui. Quem pode me dizer ali quais são as três condições? Gente, já viram esse símbolozinho aqui, ó? Somatória das forças em x tem que ser igual a zero. A somatória das forças em y tem que ser igual a zero. E a somatória do momento é igual a zero. Então, sem essas três condições que vão fundamentar toda a parte da estática. Mas o que é? Força, vocês sabem o que é, né? Força no eixo x, são as forças que estão no eixo x. Forças no eixo y, obviamente, as forças que estão sobre o eixo y. Mas o que é momento? Quem lembra o que é momento? Momento fletor ou torque. O que é um momento fletor? O que é um torque? Vocês lembram?
O torque, gente, é quando eu faço uma força, esse peso aqui, ó, dessa pedra mais escura aqui em cima, o que ela tende a fazer? Ela tende a rotacionar essa prancha, né? Uma força, quando tende a rotacionar um objeto, essa força gera torque, essa força gera momento fletor, ok? Então, momento é quando uma força tende a rotacionar um objeto. E como que eu calculo o momento? Força vezes o braço de alavanca. Ó, bem parecido com a equação do trabalho, só que aqui, esse D, que é o braço de alavanca, o que é esse braço de alavanca? É a distância da aplicação da força até o eixo de rotação. Isso aqui é o braço de alavanca. E vou perguntar para vocês o seguinte: já viram alguém com dificuldade de tirar um parafuso de uma roda de um carro para trocar o pneu? É muito fácil de resolver isso. Basta ter um braço, né, para estender o tamanho dessa chave, para aumentar essa distância do ponto de aplicação ao eixo de rotação, que você amplia o torque, você amplia o momento. Ok? Então, nós temos essas três condições aqui para ficar em equilíbrio. Soma das forças em X, em Y, e a soma dos momentos tem que ser igual a zero. Por que a Torre de Pisa não cai? Existe uma coisa chamada de centro de massa, que é muito próximo do centro de gravidade. Então, o que acontece? O centro de massa aqui da Torre de Pisa está mais ou menos por aqui. Por exemplo, se você fizer a projeção desse centro de massa para baixo, se você fizer a projeção desse centro de massa para baixo, que deu uma exageradinha, né? Faz a projeção para baixo, ele vai cair, essa projeção, apoiado ainda na estrutura da torre. Então, essa torre vai ficar de pé até que o centro de massa, a projeção dele esteja apoiado numa parte da estrutura. Se ela inclinar mais, ela vai cair, ok? Então, nós temos essas três situações, e centro de massa a gente vai já comentar um pouquinho mais num exercício que a gente vai fazer daqui a pouco. Olha só, né? Quem que tem esse talento aí, ó, para ficar pendurado, fazer slackline, né? Que é bem famosinho. Quem que tem essa coragem aí, ó? Bem que ali tá baixinho, né? O tombo vai ser pequeno. Mas e aí? Tem gente que atravessa penhascos e o cara ainda tá tocando violino. O que que tem que acontecer para ele estar ali? O que que eu posso ter toda a certeza do mundo se ele está parado ali em cima? O que que eu posso afirmar? Primeiro, que a soma das forças em X é igual a zero, a soma das forças em Y também tem que ser igual a zero. Tá, professor, e o momento? Né? Se ele se inclinar um pouquinho aqui, o peso dele tende a rotacionar ele, né? O peso dele tem que estar bem aqui, ó, apoiado, o centro de massa, né? Por isso que as pessoas abrem o braço, né? Para tentar achar o centro de massa ali para se equilibrar. Exercício do Enem de 2019, ó, ano passado. O slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de uma forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando um atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal. Então, aqui, ó, eu tenho um ângulo de 10 graus, ok? Tá certo. Sabe-se que a aceleração da gravidade é 10 e que o cosseno de 10 é 0,98 e que o seno é 0,17. Qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença do atleta? Então, em outras palavras, qual é a força nesse fio, né? Porque o fio vai transmitir a força para a árvore. O que eu tenho que fazer aqui? Primeiro, eu sempre faço um diagrama, tá? Posso aproveitar ou não
a figura. Aqui, nesse caso, eu vou aproveitar porque eu desenho muito bem. Então, a figurinha está ótima. Ó, peso para baixo. Então, eu vou colocar as forças. Peso para baixo. Quais são as outras forças que atuam? Ó, atuam aqui a força na fita, que eu vou chamar força em fita, fios, é tração, tá? E aqui eu tenho mais uma força de tração. Vou fazer esse desenho aqui do lado, só para dar uma exagerada nesses ângulos aqui, senão vai ficar difícil a gente trabalhar. Então, olha só, ó, vou exagerar aqui, tá? Vou exagerar aqui só para a gente conseguir. Tá feio esse minha reta, hein? Oh, Deus! Vamos que vamos. Então, ó, colocando as forças, colocando o vetor força de tração. Qual é a outra força que está aplicada aqui? O peso, né? O peso da pessoa, obviamente, vai influenciar. Se for o Malton, nem vai arcar a fita. Certo? Vai me bater aqui, ó. Então, eu tenho o peso aqui. E o ângulo de 10 graus. E o ângulo, ó, de 10 graus com horizontal. O nosso grande problema é que eu falei para vocês que a soma das forças em X, a soma das forças em Y deve ser igual a zero. Mas a tração no fio não está nem sobre o eixo X e nem sobre o eixo Y. Então, o que eu tenho que fazer? Se não está nem sobre X e nem sobre Y. Quem se arrisca a dizer o que eu devo fazer, como eu devo proceder? Decompor a força? Ah, decompor a força. Muito bem, tem que decompor essa força no eixo X. Estou fazendo aqui em lilás, ó, no eixo X e no eixo Y. Muito bem. Então, parte dessa força vai estar no eixo X. Ó, vou fazer um azulzinho mais claro aqui. Ó. Parte dessa força vai estar no eixo X, eu vou chamar de TX. Parte dessa força aqui vai estar no eixo Y, que eu vou chamar, obviamente, de TY. TY. Vou fazer isso para as duas forças de tração. Vou fazer a outra em verde. TX. Aqui, ó, projeção dessa força no eixo X, TX. Projeção dessa força no eixo Y. Ok, fiz esse desenho, gente, esquece toda a força que não está nem sobre o eixo X e nem sobre o eixo Y, ou seja, esquece essa força de tração aqui, ó. Pode esquecer ela, tá? Ela está sendo representada por suas componentes em X e em Y. Ok, feito isso, me diz. A soma das forças em X tem que ser igual a zero. Soma das forças em X, deixa eu pegar outra cor aqui. Tem que ser igual a zero. Soma das forças em X igual a zero. Se a soma das forças em X for igual a zero, é como se fosse um cabo de guerra. Obviamente aqui, TX tem que ser igual a TX. Concordam comigo? Porque TX tem que ser igual a TX. Porque, né? Logo, né? TX menos TX igual a zero. Certo? Por que a tensão é igual? Porque é a mesma inclinação aqui, tá? Se é a mesma inclinação, a força é igual. E agora eu vou olhar a soma das forças em Y. Tem que ser igual a zero. Gente, é como se fosse um cabo de guerra. Como que fica? O peso tem que ser igual a quem? Pode responder, não tem problema não. O peso que está apontando para baixo, a força que está para baixo tem que ser igual à soma das forças que estão para cima. Ou seja, o 2TY, porque eu tenho TY e TY para cima, o azul e o verde. Então, eu tenho 2TY igual ao peso. Ok? Vou resolver aqui para o lado. Ó. 2TY, mas quem é TY, gente? Porque ele não quer TY, ele quer o valor de T. Eu estou descobrindo aqui TY. Como que eu descubro TY em função de T? Ó, TY é T. Seno de 10. Seno de 10. Professor, por que seno de 10? Um macetezinho para você lembrar quando é seno e quando é cosseno.
O TY, ou o TX está com um ângulo marcadinho nele, ó. Se o TX está com um ângulo marcado, o TX está com o ângulo, é cosseno. Se o TX está com o ângulo é cosseno, o TY está sem o ângulo marcado. Se o TY está sem o ângulo, é sem o ângulo. Ele é seno do ângulo. Então, vai ficar o seguinte, ó, 2TY, vou até reescrever aqui, igual a M vezes G, que é o peso. Então, 2TY vai ser igual a 2T seno de 10 é igual a massa vezes a gravidade, que é 10. Então, vai ficar o seguinte, 2T seno de 10. Quanto que é o seno de 10? 0,17. Ele te dava lá no enunciado. 0,17 igual a 800. Então, vai ficar T. 2 vezes 0,17 é 0,34. Igual a 800. Então, o T é 800 dividido por 0,34. Quanto que dá esse 800 dividido por 0,34, hein? Isso daqui dá 2.352,9 newtons. Tá, professor, mas lá não tem essa resposta. Não tem essa resposta. Então, tá tudo em potência ali, ó, tudo 10 na 2, 10 na 3. Como é que eu faço? Gente, anda com a vírgulazinha. Andou com a vírgula aqui, ó, 3 casas. Se andou 3 casas para a esquerda, soma o expoente, vai ser 2,3529 vezes 10. Andou 3 casas, 10 na 3. Newton. Hã? Ah, tá, tô de olho, tô ligado. Ok? Então, a resposta aqui, né? 2,32 mais próximo aqui, 2,4 vezes 10 na 3, marco e tá feito. Então, esse tem, o Enem pode cobrar exercício assim, ou pode cobrar exercício que tem um corpo rígido, tá? Então, como que eu vou fazer um exercício que tem um corpo rígido? Foi cobrado no Enem de 2015. Em um experimento, o professor levou para a aula, para a sala de aula, um saco de arroz e um pedaço de maneira triangular. Olha só que está escrito, e barra homogênea cilíndrica. Então, aqui, ó, tem um cilindro aqui. E ele propôs que fizesse a medição da massa utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividido em 8 partes iguais, e em seguida apoiaram sobre uma base triangular com um saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades, até atingir a situação de equilíbrio. Ele pergunta qual é a massa da barra obtida pelos alunos. Como que eu vou descobrir? Gente, é possível fazer isso? Não tendo nada nesse lado aqui? Como que é possível? Se eu não tenho nada pendurado no outro lado? O que está acontecendo ali? Lembra que eu falei de uma coisa chamada centro de massa? Lembra? O que é o centro de massa? Gente, quando a barra é homogênea, tá? Ó, barra homogênea. Quando o corpo é homogêneo, o centro de massa é igual ao centro geométrico. Centro geométrico. Então, aonde que está o centro de massa aqui? Ó, tem quantos pedaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá no 4, né? Tá bem aqui, ó, bem na metade aqui, ó, o centro de massa. Então, o centro de massa é como se todo o peso daquela barra estivesse neste ponto aqui. Então, o peso da barra se aplica exatamente no centro de massa. Peso, aqui, ó. Peso da barra, lembrando, é massa vezes gravidade. Então, o que eu vou fazer? Aqui ele pede a massa. Lembra da terceira condição de equilíbrio? A soma dos momentos tem que ser igual a 0. O saco de arroz tende a rotacionar essa barra no sentido anti-horário.
O peso da barra tende a rotacionar no sentido horário. Para ter equilíbrio, esses momentos gerados pelo arroz e o momento gerado pela barra tem que ser igual. Como se fosse uma gangorra. É uma gangorra, uma balança. Tá? Tem que ter. Tudo que tem de um lado tem que ter do outro para manter um equilíbrio. Então, o momento gerado pelo saco de arroz é igual ao momento gerado pelo peso da barra. E como que eu calculo o momento do saco de arroz? Como que eu calculo esse momento aqui? Ó? Vamos lá. Ó. O momento A tem que ser igual ao momento de B. Momento A é massa, é o peso, né? Aqui a gente poderia botar só a massa, mas vamos colocar o peso. Seria 5, o peso de A, vezes o braço de alavanca. Quanto que é esse braço de alavanca? 1, 2, 3. Igual ao momento gerado pela barra. Qual é o momento gerado pela barra? Vai ser o peso da barra vezes 1. Ó, essa distânciazinha aqui é 1. Do eixo de rotação até o ponto de aplicação do peso. Vezes 1. Tá. Peso aqui, ó, só para ficar bonitinho. MA vezes o G, vezes 3. Peso MB vezes G, vezes 1. A gravidade está nos dois lados, eu posso cortar. O que sobra? Massa do arroz é 5, não me deixe esquecer, né? Que a massa do arroz é 5. 5 vezes 3 igual a massa do B. Então, a massa do B tem que ser igual a 15 quilogramas. Aí, resolvido a questão. Um tapa, você resolve uma questão dessa. É uma questão que você usa os 2, 3 minutos que você tem e acabou. Beleza, pessoal? Podemos prosseguir? Dúvidas, perguntas? Pode ficar à vontade, tá? Pode perguntar, Davi, Jocelise, Lucas Mioto, Matheus Martins, Vitor Jesus, podem ficar à vontade aí, pode perguntar. Se não, como eu faço? Não, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos lá, então. Vamos continuar. Ah, tinha deixado aqui espaço, resolvi lá embaixo. Ah, essa questão aqui é muito legal, muito legal. Deixa eu ver o nosso tempo aqui. Vamos que vamos. Ó, o mecanismo que permite articular uma porta de um móvel de acesso é a dobradiça. Normalmente são necessárias 2 ou mais dobradiças para que a porta seja fixada no móvel ou no portal. Permanecendo, portal parece Nárnia, né? Permanecendo em equilíbrio e podendo ser articulada com facilidade. No plano, o diagrama vertical das forças que as dobradiças exercem na porta está representado por... Eu trouxe aqui não sei se aparece, é uma capinha de DVD para a gente simular a porta. Vocês nem sabem mais o que é DVD, né? Só... Antes da capinha. Primeira coisa que tem em todas as portas. Eu vou usar a primeira de exemplo aqui, tá? Ó, vamos fazer aqui embaixo um mega desenho. Deixa eu ver se... Ah, eu botei aqui, ó, um espacinho. Um mega desenho aqui, ó. Bonito, né? O meu desenho é muito bonito. Ó. Primeira coisa que eu tenho, o peso da porta. Olhando aquela ideia de centro de massa, que não vamos usar, mas aonde que estaria aplicado o peso da porta, sendo ela de madeira e homogênea? Aonde estaria aplicado o peso da porta? Se a porta for homogênea? Aonde? Aonde? No centro geométrico. Se a porta for homogênea, é no centro geométrico. Se fizer aqui, como na escola, botar um vidrinho, muda toda a configuração do centro de massa, aí tem que calcular. Mas olha só, primeiro, o peso está para cá. Eu tenho 2 dobradiças aqui, ó, como a figura me indica. Tenho 2 dobradiças. Para aguentar a porta, o que eu tenho que fazer? Primeiro, tem que ter uma força para cima em cada uma das portas. Ok. Tem que ter uma força para cima em cada uma das portas, de modo que essas forças para cima se igualam com o peso. Soma das forças em Y ser igual a 0.
Tá, professor, então é essa daqui. Não, calma lá. Tem que imaginar a seguinte situação. Tem duas dobradiças de baixo. Ó, duas dobradiças aqui. Se eu tirar a dobradiça de baixo, o que acontece com a porta? Ó, o que aconteceu com a porta? Ela desceu. E que essa dobradiça de baixo também está segurando a porta. Essa força. Caí. Ai, me machuquei, mas vamos lá, voltamos. Vamos embora. Ó, então, o que está acontecendo aqui? Espera, deixa eu dar um meu pin aqui. Apareceu aí, Malta? Tá. Então, tirei a dobradiça de baixo, vi que a porta emperrou, ela ficou pressionando o portal, o marco da porta, a forra da porta. Então, a dobradiça de baixo também está fazendo essa força. Agora, eu vou tirar a dobradiça de cima. Tirei a dobradiça de cima, o que aconteceu com a porta? Foi para o outro lado. Ó. Então, a dobradiça de cima está puxando a porta aqui para ela não rotacionar. Então, a dobradiça de cima está puxando a porta para esse sentido aqui na figura. Ó. Tá puxando a porta. Espera aí, que a minha caneta sumiu. Está puxando a porta para cá. Tá, professor, mas não tem nenhuma resposta. Que tem esse desenho aí. Tu errou. Não, é porque tem duas forças. Ele somou as duas forças para colocar na resposta. Ó, vou fechar aqui um quadradinho, ó, regra do paralelogramo. Tem uma força, então, resultante para cá e uma força resultante para cá. Então, qual que é a resposta certa? Essa porta aqui representa corretamente as forças resultantes em cada uma das dobradiças. Gente, tem que fazer lá na prova, não pega a identidade, tinha que fazer isso, senão fica muito difícil de visualizar qual a força que está fazendo. Por isso que é sempre bom fazer ali um experimento, nem que seja um experimento mental. Então, vamos lá. Deixa eu só verificar aqui. 12 minutos. Tá. Então, vamos lá. Acho que dá. Uhum. Posso, né? Tá. Força de atrito. Força de atrito, todo mundo tem medo, né? Gente, existem dois tipos de força de atrito, tá? A força de atrito estático e a força de atrito cinético. A força de atrito cinético existe quando tenho cinética. Existe quando há um movimento, um deslizamento. Por isso que eu botei aqui ó, a palavrinha, deslizamento. Então, quando tem um movimento, um deslizamento entre duas superfícies, eu tenho um atrito cinético. E olha só o gráfico que eu deixei aqui para vocês. O atrito estático e o atrito cinético. O atrito estático é o que mantém o corpo em repouso, algo estático, algo parado. E o atrito cinético ocorre quando o objeto está em movimento. E o que eu sei? Que a força de atrito cinética é sempre menor do que a força de atrito estática. Então, gente, e outra, o atrito estático, ele é variável, tá? Ele muda ao longo que a força está sendo aplicada. O atrito cinético, não, ele é constante. Escrever cinético, acabei escrevendo constante, acabei não escrevendo nada, né? E o atrito cinético, ele é constante. Tá? Então, o que vai acontecer?
Muito importante lembrar disso, que tem uma aplicação bem prática no freio ABS dos carros, tá? Olha só a questão de 2012 do Enem. Os freios ABS, que é sistema, né, anti-bloqueio, ele não permite o bloqueio das rodas, a gente vai entender o porquê que não permite o bloqueio da roda. São uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Então, o freio ABS, ele vem para dificultar o deslizamento, para o pneu não deslizar na pista, para não escorregar na pista. Porque quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético. Então, quando a roda está em movimento, ela não está deslizando, quem governa o movimento é o atrito estático. E quando a roda está em deslizamento, quem governa é o atrito cinético. E qual é a diferença do atrito estático para o atrito cinético? A gente acabou de ver. O atrito estático é maior. Então, no sistema antigo, quando a roda travava, você reduzia a força de atrito. Você reduzia a força que fazia o carro parar. Com isso, o carro vai percorrer uma distância maior. Então, ele pede na questão, qual o gráfico, né, de força de atrito entre os pneus e a pista em função da pressão, da força aplicada no pedal para os carros sem e para o carro com ABS. Qual desses gráficos que é o carro com ABS e qual desses gráficos que é o carro sem ABS, ou sem e com respectivamente? E aí, qual o gráfico que não tem ABS? Quem poderia ser um gráfico que não tem ABS? Que tu vai freando, daí tu aperta mais o freio, a roda desliza. Opa, a roda desliza, começa a atuar num atrito cinético. E olha lá o gráfico, né? Ó, tu aperta o freio, o atrito vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até a roda deslizar. Quando a roda deslizar, o atrito é o cinético. O valor cai abruptamente. Então, gente, o único que representa uma queda é esse gráfico, o gráfico da esquerda aqui, tá? Esse gráfico aqui, ele representa uma queda também, mas o atrito cinético, ele é constante, então não pode ser isso daqui. Aqui não tem queda, aqui também não tem queda, e aqui também tem uma queda. Então, pode ser a alternativa A e a alternativa E, por exemplo. Qual o gráfico que é mais coerente? O da direita da alternativa A ou da direita na alternativa E? E aí? Como que eu vou saber, professor? Gente, olha só. O atrito estático, que é quando a roda não desliza, ele sempre tende a aumentar com a força que você vai aplicar no travamento, tá? Então, ele tem que aumentar em função da pressão. Tem que aumentar em função da pressão. Aqui, ó, a força de atrito, tu aumenta a pressão e ela é constante. A gente sabe disso, né? Que se a gente apertar mais forte o pedal do freio, o carro tende a parar mais rápido, porque ele vai... O atrito ali, a força que eu aplicar no pedal está diretamente relacionada com a força de atrito que vai estar atuando. Então, o que vai acontecer? A força de atrito não é constante, porque não é... Se você frear levemente e frear com mais força no pedal, você sabe que tem diferença, tá? Então, o que vai acontecer? Você vai frear, vai aumentando a força de atrito, você vai apertando mais, a força de atrito vai aumentando. Quando a roda está na iminência de deslizar, o que o sistema do carro entende? Ele entende o seguinte: não vou deixar travar, vou liberar a roda. O carro é inteligente, ele fala, vou liberar a roda momentaneamente, senão vai deslizar. Ele libera momentaneamente, o atrito reduz momentaneamente e depois volta a subir com a aplicação da força que você está exercendo sobre o pedal. Então, a alternativa correta é a letra A, de
amor, tá bom? Então, ó, sistema ali de sistema ABS, sem ABS, com ABS. Então, aqui a gente aprendeu, ó, como funciona o freio ABS, o airbag de carro. Então, aí, ó, já pode dirigir, já pode tirar a carteira de habilitação, hein? Eu vou fazer um pulinho nessa questão, deixa eu ver. Deixa eu ver a careta do Malton aqui. 8 minutos. 8 minutos? Deixa eu só dar uma comentada aqui bem rápido. Gente, muita gente pensa que quando um astronauta está na estação espacial, se eu perguntar aqui para os dois, estão aqui, já vão errar, tá? Um segredinho. Se eu perguntar para alguém, na estação espacial tem gravidade? Eles estão flutuando, tem gravidade? O que vocês iriam me responder? A primeira coisa que vem na cabeça é: não, professor, não tem gravidade. Será que não tem gravidade? Então eu não vou fazer essa questão, eu vou pular um seguinte. Não, e não é artificial, estamos aqui já na discussão aqui. Imagine, tá? Imagine o raio da Terra, você não imagina, né? A gente sabe que tem aproximadamente 6.400 quilômetros o raio da Terra, e que tem uma estação lá que está numa altura de 540 quilômetros acima da superfície da Terra. Tá? Então, a distância da estação, vou até fazer aqui uma Terra, aqui, ó, a distância da estação espacial aqui é de quanto? 6.940 quilômetros. 6.940 quilômetros de altura em relação ao centro da Terra. De acordo com a lei de Newton da gravitação universal, o campo gravitacional, tá, em um ponto é dado por gravidade. Naquele ponto vai ser a gravidade na superfície, que a gente arredonda aqui para 10, dividido pelo raio da Terra e dividido a distância do centro da Terra até lá o meu satélite. Então, olha só, fazendo essas contas, eu digo que lá tem uma gravidade de 8,5 metros por segundo ao quadrado. A nossa gravidade aqui é 10. Nem é tanta a diferença. Mas por que a gente não flutua aqui? Gente, existe uma coisa chamada de imponderabilidade. Imponderabilidade. O que seria a imponderabilidade? Existe voo de imponderabilidade. O que ele faz? Ele sobe com um avião, tá? Sobe um avião até uma certa altura. E depois, gente, ele desce, ele desliga os motores e desce. Em queda livre. Né? Em queda, né? Livre não porque tem resistência do ar. Em queda. Desce em queda, não nessa trajetória. Nessa descida, as pessoas, durante a descida, então o avião sobe, vai até uma certa altura e ele cai, começa a cair, só com a ação da gravidade. E durante essa descida é possível simular as situações que eles estão vivendo lá no espaço. Então, numa estação espacial tem sim gravidade. Só que lá eles estão em constante queda na órbita deles, tá? Então, essa constante queda em torno da Terra, né? Como se fosse uma queda ali infinita, fazendo a órbita se elipse dele, né? Dessa órbita, que a órbita é uma elipse, segundo a lei de Kepler, não é um círculo. Então, fazendo essa órbita, ele vai estar em constante queda. O nome disso é imponderabilidade. Pode pesquisar lá, ó, voo de imponderabilidade no YouTube, que você vai ver um monte de videozinho, tá? Só tem que tomar um cuidadinho para ninguém passar mal, né? Senão fica feio o negócio. Ok? Vamos lá, então, para o nosso último momento, que é o movimento aqui de um paraquedista. E eu deixo para vocês, vou deixar um exercício aí como treino dessa situação do paraquedista. Então, o paraquedista pula de um avião. Jesus, só em pensar já me dá um frio na barriga que dói. O que acontece? Tá? Gente, durante a queda, só vai atuar no paraquedista a força peso e, claro, a força de atrito com o ar.
Ok? Então, aqui, ó, ele acabou de pular. Instantes iniciais da queda. Acabou de pular do avião, vai atuar somente a força-peso. E aí ele começa a acelerar, né? Porque você sabe, se você cair, você vai aumentando a velocidade de acordo com a aceleração do local que você está. Aproximadamente 10 aqui, 9,8 na figura. Então, ó, o peso está aqui. Então, vai começar a cair. O peso se mantém constante. O peso se mantém constante. Ok? Só que a velocidade aumenta. Se a velocidade aumenta, tá? A velocidade vai provocar um aumento na força de resistência do ar. Tá certo? Então, nesse momento, o peso ainda é maior do que a força de resistência do ar. Certo? Então, a força resultante ainda é para baixo, ainda eu tenho um movimento acelerado. Tá? Eu ainda estou acelerando, aumentando a velocidade. Vai chegar um momento que é de aproximadamente 200 km por hora, que, como o atrito ou a força de resistência do ar, ele aumenta com a força, tá? A força de atrito com ar vai aumentar com a força, ou aumentar com a velocidade. Eu olhei aqui para o malte e já me confundi tudo. Ó. A força de resistência do ar vai aumentar com a velocidade. Então, vai fazer com que equilibre a força de resistência do ar com o peso. Então, a força de resistência do ar aumenta com a velocidade, vai se equilibrar com o peso. E quando dá esse equilíbrio, ele não aumenta mais de velocidade. A velocidade passa a ser constante. Ok? Passa a ser constante, não deixa mais aumentar a velocidade. E quando abre o paraquedas, né? Aumenta a área gigantescamente, falando a abertura do paraquedas. E aí, é como se fala, né? Sobe e descendo. A força resultante passa a ser para cima. Então, ele sobe para depois continuar descendo. Vai subir, vai igualar novamente a força de resistência do ar ali no paraquedas, porque a velocidade vai diminuir, né? E o peso se iguala, de modo que o paraquedista desça com força resultante zero, com velocidade constante. Gente, isso aqui é com a chuva também, tá? Senão uma gota de chuva ia ser uma bala. Né? Então, não é palhaçada. Quando abre o paraquedas, ele sobe. Né? Ele sobe, porque a força resultante está para cima. Ele sobe caindo, né? Meio estranho, né? Mas é isso mesmo que acontece. Ele sobe caindo. Não, ele cai para cima, né? Se fala muito no jargão comercial, eu caí do meu emprego, mas peguei um emprego melhor. Caí para cima, é mais ou menos isso. Solta de paraquedas que também cai para cima. Então, a chuva acontece a mesma coisa, tá, gente? A gotinha de chuva lá, ó, ela não desce acelerando, não. Porque se ela descesse acelerando, ela ia chegar aqui com uma velocidade maior do que 200 km por hora, imagina, né? Ia chover canivete, literalmente. Ia chover bala, né? Porque a velocidade ia aumentar muito uma massa, dependendo da chuva, machucaria bastante. Então, o que que acontece? E uma bala do projeto. Se eu atiro para cima, não, ela cai com a mesma velocidade. Que ela saiu do cano, ela cai aqui embaixo. Mesma velocidade. Sem atrito, mesma velocidade. Vai ter vai diminuir um pouquinho. O Malto tá me perguntando aqui a questão de um projétil atirando para cima, né? Ó, se eu tenho um projétil e eu atiro para cima, sem resistência do ar, a velocidade com que ele sai do revólver vai ser a mesma velocidade com que ele vai cair aqui, sem resistência do ar, né? Com a resistência do ar vai ter uma dissipação de energia, mas o projétil tem uma aerodinâmica muito boa, então vai perder pouca energia, tá? Ou seja, ele causa estrago. Causa estrago. Por isso que policial hoje não atira mais para cima, né? Atira para o chão. E no chão também tem que tomar cuidado para a bala não ricochetear e pegar outra pessoa. Então, por isso que tem bala perdida, né, gente? Por isso que tem bala perdida aí, graças a Deus aqui a gente não tem. Vamos lá, deixo para vocês uma tarefinha. Ó, professor, tarefinha no aulão aí, tu tá de brincadeira com nós, né, professor? Tem essa tarefinha aqui, ó, do Enem de 2013, que é mais ou menos essa história do paraquedista. E tem uma charada. Eu falo para eles? Sim. Então tá, deixa eu... Eu sei que tu ia projetar, Malton.
Espera aí que eu já nem lembro mais qual é a minha charada aqui. Espera aí, só um pouquinho. Vamos fazer uma charada aqui, ó. Oh, mas agora vai ficar fácil demais. Vai ficar fácil demais essa charada que o Malton vai passar para vocês uma charada. Quero ver aí quem vai responder de forma correta. É a sua charada. O que aumenta com a velocidade, mas faz ela diminuir. Tu falou para eles? Não. Não. Não, eu tô aqui, ó. Vamos lá, gente. Sou quase que um papagaio de pirata nesse momento. O que é? Ó, o Malto vai pôr no chat ali. Eu quero resposta no chat também. Se for meu aluno, ganha um prêmio. Um aperto de mão virtual. Parabéns, ganha um joinha. Né? Ganha um presente. Vamos lá. O que é? O que aumenta com a velocidade, mas faz ela diminuir. Ô, tá fácil, hein? Cri. O que eu acabei de falar? Foi resistência do ar. Muito bem, Davi. Muito bem. Isso mesmo, tá? A força de resistência do ar, ela é uma constante, né, que depende ali de condições aerodinâmicas, vezes velocidade ao quadrado, depende até da velocidade ao quadrado ali, tá? Então é isso mesmo, Davi. Muito obrigado. Gente, agradeço demais a paciência, a colaboração, a participação dessa audiência qualificadíssima, tá? Agora vamos fazer, eles têm um intervalinho, Malto, como é que vai funcionar? Enquanto a gente troca de professor, tem quiz. Tá? Vai ter um quiz enquanto a professora Liliane vem assumir a bancada aqui. Eu descompartilho a tela, eu descompartilho. Ó, a Liliane... Quiz na... Vou avisar para o Malto que ele está com o microfone desligado. Feche o seu. Oi! Então, quiz na área aqui rolando, galera. Estamos atentíssimos. 9360 157. 9360 157. Está aí no chat o código, tá? Por favor, quem estiver aí me ouvindo, professora Ana, Jocelise, entra todo mundo no quiz, gente. O professor Diego vai chorar aqui, ó, se não entrar ninguém no quiz, tá? Davi. Quiz em Mentimeter. Felipe. O Davi já saiu. www.menti.com. Menti.com. Saiu. Põe o link, Malto. Felipão, um ponto aí, ó. Alguém? Muito bem. Gente, vamos direto. Entrou um. Vamos ver quem mais. Um segundo aí, elemento para entrar, para pelo menos ficar uma disputinha entre dois, hein? Muito bem. Entrou o caminhãozinho, entrou um baiacu. É um baiacu ou uma baleia? Eu acho que é um baiacu. E entrou um caminhãozinho. Atenção, é 1, é 2, é 3 e é já. Vamos lá. Posso ir? Posso começar? Posso perguntar? Vamos lá. A primeira pergunta do professor Diego desta tarde. Sobre a Estação Espacial Internacional, hein? É bem pouquinho tempo, 30 segundos só.
É bem pouquinho, tá? As de física, 30 segundos, depois as de história vai ser menos ainda. Muito bem, muito bem. Os astronautas flutuam por quê? Porque estão em condições de... Não consigo ler, está muito pequeno. Vou para a segunda pergunta. Segunda perguntinha. Força de atrito. Força de atrito. Ele falou até de freio ABS, hein? Vamos ver. Rolando. Acho que nem vai precisar de todo o tempo, né? Nem vai precisar de todo o tempo, ó. Muito bem. Podemos afirmar que depende da força normal. Muito bem. Professor, eles... Eu não sei quem são os dois aqui, mas estão... É o Felipe e o Matheus. Equilíbrio estático ou dinâmico. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Alguém vai ganhar. Já que um votou em uma opção, outro votou em outra opção, vamos ver quem foi, porque o resto eles... O Transformer ganhou. Transformer? O Transformer, não sei quem é um Penetra. É o Matheus. É um Penetra, o Transformer ganhou aí. Beleza, gente? Vamos passar aqui para a professora Liliane, tá? Só um minutinho aqui para passar para a professora Liliane. Olá, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Olá, quer dizer, vocês já estavam aqui na aula do professor Diego. Hoje a nossa aula será sobre a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Vou compartilhar aqui o slide com vocês e nós vamos trabalhar muitas coisas interessantes, né? Já teve uma charadinha que o Malto colocou ali, depois nós vamos falar a resposta ao final da aula, né? Então vamos lá, chame os amiguinhos aí que não estão lembrando da aula, né? Para que a gente possa ter mais gente aí participando. Tudo bem? Matheus, Felipe, professora orientadora Ana, né, Jocelice? Vamos lá. Olha só, a Segunda Guerra Mundial foi um evento que aconteceu de 1939 a 1945. E a gente vai abordar algumas peculiaridades sobre ele, né? Às vezes parece que a gente já sabe tudo sobre o conflito, mas quanto mais a gente estuda, mais detalhes novos a gente vai aprendendo, ou então a gente vai ter mais noções de como essas questões podem ser cobradas no exame que a gente vai fazer, né? Então a gente vai agora, então, né, trabalhar alguns pontos importantes sobre esse assunto, tá bom? A gente tem aqui os 3 principais protagonistas desse conflito, ou quem mais provocou esse conflito, né? Então, a gente tem Eixo, Berlim e Tóquio, né? Eu queria uma imagem diferente aqui, porque isso aqui forma um nome, né? Com as primeiras letras aqui dessas 3 capitais, que é Roberto, né? Só que Roma e Berlim estão em ordens trocadas ali. O que eles queriam? Mais terra e mais poder. Então, esses países imperialistas querem cada vez mais ocupar o seu espaço ainda maior no mundo. Então, esses 3 países imperialistas querem cada vez mais buscar esse
participação cada vez maior, tá bom? A principal deles, né, o que está mais interessado no conflito é a Alemanha. A gente lembra que a gente sempre fala, tem que lembrar da Segunda Guerra, do Tratado de Versalhes, que foi assinado lá no final da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, quando a Primeira Guerra Mundial acabou, foi feito um tratado para colocar uma paz, né, e para definir como ficariam esses países pós-guerra. O Tratado de Versalhes, então, ele trouxe duras penalidades sobre a Alemanha, né? Então, o que a Alemanha tinha que fazer? Desmilitarização, abolição do serviço militar obrigatório e a proibição de ter armas, tá bom? Teve que pagar uma pesada indenização e perdeu muitas colônias. Então, essas imposições feitas sobre a Alemanha, né, ficaram a incomodando durante muito tempo. Ela, como se ela não se conformasse com essas perdas todas que vai acontecer com ela pós Primeira Guerra Mundial, tá bom? E aí surge um camarada chamado Adolf Hitler, né? Você já estudou sobre o surgimento desses regimes totalitários, né? Então, Hitler, ele forma o Partido Nazista. Essa imagem nos ajuda a ver como se fosse um degrau mesmo. Algumas coisas vão acontecendo, né, para chegar até a guerra, Segunda Guerra ser propriamente declarada, né? Então, primeiro, ele forma o Partido Nazista e incentivou cada vez mais o racismo, né, a exaltação aí de uma raça pura, e tudo isso era muito debatido, muito proclamado por Adolf Hitler, tá? Depois ele é eleito chanceler alemão, usou a polícia secreta e a propaganda, vai fazer discurso para mobilizar as massas. Então, ele é um grande líder que vai conseguir fazer com que as pessoas fiquem atentas àquilo que ele quer, né, e impondo a sua vontade, então, sobre as pessoas, né? E aí ele vai fazer com que a Alemanha cresça e melhore em alguns aspectos, como criação de empregos. Então, aquele discurso que vai melhorar a Alemanha está dando certo, porque as pessoas percebem, então, algumas coisas melhorando no cotidiano delas, né? E começa a fortalecer a Alemanha militarmente falando. Ou seja, o Hitler é esse protagonista que quer que uma nova guerra aconteça, né? E aí vai desmembrando ali como que vai acontecendo as coisas ali na Alemanha, ok? A Itália de Mussolini, o que ele vai fazer? Fundou o Partido Fascista, tornou-se um ditador lá na Itália, vai também usar a polícia, a política, a propaganda, vai criar empregos e começa a se preparar, então, para o conflito, né? Então, cada um deles está aí se mobilizando, se motivando para que um possível conflito possa acontecer, ok? Aqui, só para que a gente possa lembrar, né, algumas características importantes desses poderes ditatoriais, né, ditaduras de extrema-direita. Então, normalmente, essas são as características principais desses partidos, né? Um partido único, tá? Polícia política, eliminação para toda a oposição, controle do que é ensinado nas escolas, censura de jornais, livros e rádios, né? E eles veem, não está aqui, mas é uma prática também, né? Uma pessoa como sendo a solução para os problemas todos estão na mão de uma pessoa, né? Então, surge muito forte isso, né? Na Alemanha, então, Adolf Hitler, na Itália, Mussolini. Então, esses dois líderes aí de extrema-direita que vão conduzir aí esse protagonismo desse conflito. Ok? O Japão, né, que é o terceiro daquela imagem que nós mostramos ali, né? Então, ele quer se tornar cada vez mais rico e poderoso, né? E vai ter que fazer algumas alterações e algumas mudanças, né? Na política, uma nova forma de governar, né? Na questão da economia socioeconômica, vai mudar nas escolas, na indústria e no comércio, né? E na questão militar também, a modernização do exército e da marinha. Então, nesses 3 pontos aqui, o Japão vai se reestruturando para que ele possa se tornar, né? Para que possa ficar cada vez uma nação mais forte e mais se igualar aí com as outras grandes potências mundiais, né? Então, esses 3 países, a gente vai mostrando como eles vão se organizando, né, para provocarem esse segundo conflito, tá bom? Conquista japonesa na Primeira Guerra Mundial, ganha as colônias e tem mais matéria-prima para poder fazer suas indústrias crescerem cada vez mais e mais. Outras causas da guerra, o que mais vai acontecendo no mundo pós o período da Primeira Guerra Mundial, no período entre guerras, que vai levar a um segundo conflito? Primeiro, a crise dos anos 30, né, que ela inicia ali com a quebra da Bolsa de Nova York, né, e aí vai ter um período aí bastante crise ali na década de 30.
tá? A Liga das Nações está falhando na condução desse processo ali entre guerras, ok? E novas técnicas militares começam a surgir e são testadas lá na Guerra Civil da Espanha. Então, tudo isso são coisas novas que vão surgindo nesse período que antecede a Segunda Guerra Mundial. Aqui, a Alemanha e a Áustria, né, vão se unir em acordos ali, né, para tentar fazer com que a Áustria pudesse servir a Alemanha, né, e evitar um possível conflito ali. Você percebe que muitos acordos que são feitos antes da guerra são quebrados depois, né, eles começam, então, a desobedecer tudo isso, tá? Essa imagem aqui representa uma parte bem importante que antecede ali o conflito, né? Ou seja, o Roberto ali, né, Roma, Berlim e Tóquio, se reúnem especialmente com Inglaterra e França para discutir possíveis meios, né, ou não, de fazer ou não uma guerra. E a Inglaterra e a França, elas não queriam tudo isso. Então, eles vão fazer uma política de apaziguamento, né, de tentar não fazer com que um conflito aconteça. Só que, especialmente a Alemanha e a Itália, eles enxergam esse discurso feito pela Inglaterra e pela França como sendo a Inglaterra e a França mostrando as suas fraquezas, né, o porquê que eles não querem um conflito. Então, eles vão fazendo vários consentimentos, especialmente para o Hitler, né, para que um conflito não aconteça. Ah, você quer o território? Então, pega, né, a região dos Sudetos ali, que era o território que Hitler queria. Então, eles dão a autorização para que ele invada esses territórios para que uma guerra pudesse não acontecer, né? Só que Hitler quer esse território, logo já quer outros territórios também, né? E a visão dele é pegar cada vez mais territórios. Por isso que o conflito vai acontecer. Tá bom? Aqui tem uma análise, ó, do expansionismo nazista até 1939, tá? Então, eu tenho aqui os territórios que foram ocupados por eles, tá? A Áustria aqui é ocupada em 1938, antes de a guerra começar, né? Então, aqueles acordos que são feitos né, para que a Alemanha, então, pudesse invadir a Áustria, tá? Aqui, em outubro de 38, os países dos Sudetos aqui são invadidos, depois a Tchecoslováquia, e aqui, ó, se você vai pesquisar sobre quando a guerra começa, né, há sempre uma preocupação de dar uma data para que isso acontecesse, né, mas foi no dia que, 1º de setembro, quando os alemães, então, invadem a Polônia, ó, nesse momento aqui, que você vai ter a declaração de guerra, quando a guerra vai começar propriamente dita, né? Então, o Partido Nazista foi avançando cada vez mais, né? Seu domínio, a sua influência, e aí, quando chega aqui na região da Polônia, então a guerra é declarada, né? Para que evite que eles continuem ocupando mais e mais território, né? Dava para perceber que eles não estavam interessados em parar, né? Ou eles queriam cada vez mais e mais territórios, tá bom? Aqui mais uma imagem, né, mostrando tudo que estava se dando para a Alemanha, né? A Alemanha, então, queria o domínio, queria ocupar o maior número de terras que fosse possível para ela conseguir. Bom, aqui a gente tem, não podemos esquecer, né? A gente sempre lembra o primeiro ministro da Inglaterra, Winston Churchill, que liderava a Inglaterra nesse momento, né? E ele vai resistir, então, à dominação alemã, né? Os alemães vão invadir com bastante intensidade, vão atacar com bastante intensidade a Inglaterra, mas eles vão conseguir resistir a essa dominação por bastante tempo, assim, quando a guerra já está propriamente os combates acontecendo, tá? O Japão também devora ali o Sudeste Asiático, né, dominando toda a região e aumentando cada vez mais o seu domínio e a sua influência, então, sobre aquela região, ok? Quando que vai ter a mundialização do conflito? Ou seja, né, quando que outros combates vão ganhar uma repercussão muito grande? Quando a Alemanha ataca a União Soviética em 41, né, vai ser esse momento assim onde vai a guerra ganhar mais visibilidade, uma ênfase cada vez maior, né? E o ataque japonês a Pearl Harbor em 41 também, quando os Estados Unidos então entram no conflito. Umas perguntas que eu recebo muito, professora, mas por quê? Por que o Japão foi se meter lá com os Estados Unidos? Os Estados Unidos já estava implantando algumas, como diz, já estava limitando algum comércio com o Japão, né? Porque um não queria que o outro crescesse muito industrialmente falando, aquela rivalidade, quem vai ser o maior, o país mais imperialista, né? Então ele esperava que o Japão a qualquer momento pudesse fazer algum ataque
contra os Estados Unidos, mas não se esperava que fosse na região de Pearl Harbor, né? E já para o Japão, aquela região era interessante por quê? Porque os Estados Unidos estavam impedindo o seu crescimento cada vez maior pelo Pacífico, né? Então, por conta disso, eles atacaram essa base que tinha lá estadunidense, da base de Pearl Harbor, né? E vai contribuir, então, para que os Estados Unidos pudessem, então, agir, né, com bastante intensidade neste conflito. Tudo bem? Algumas 3 frentes de guerra, especialmente, né? Guerra na Europa Ocidental, guerra na Europa Oriental e guerra no Pacífico, nas regiões onde os combates aconteceram, então, entre as tropas, né? São esses locais ali onde eles vão mais ter intensidade. Enquanto a guerra está acontecendo, há, paralelo com tudo isso, né, os pesadelos que ocorriam lá nos campos de concentração, né? Então, junto com esse conflito lá na Alemanha, especialmente, acontece o aprisionamento dos judeus, não só judeus, todas as minorias, então, eram aprisionados, porque Hitler tinha a finalidade, né, de criar uma raça pura, enfim, que pudesse dominar o mundo. Então, lá eles trabalhavam de maneira muito intensa, né, recebiam pouco alimentação, e muitos deles iam ser mortos nos campos de concentração, né, por falta de espaço, por adoecerem. Então, todos esses fatores ali levavam para que as mortes pudessem acontecer, né? Então, durante o conflito, você tem aí esses pesadelos aí nos campos de concentração e de extermínio. Bom? A guerra continua, né? Então, por muito tempo, a Alemanha liderou aí o processo de estar vencendo o conflito e atacando. Ela fazia, se a gente falar anteriormente, ela fazia uma guerra relâmpago, né? Onde ela vai chegando e vai invadindo com bastante intensidade também, para não dar tempo de o inimigo se contra-atacar, né? Mas eles conseguem, especialmente com a entrada dos Estados Unidos da guerra, você tem uma mudança, os aliados começam agora a reverter o jogo e começam a dominar cada vez mais o conflito, né, e tomar, então, a vitória nas suas mãos, né? Até que os alemães ficam cercados, né, e começam, então, a primeira derrota dos alemães, né? Aliados de um lado, aliados do outro lado, e a Alemanha começa, então, a dar sinais de que precisa recuar, né, porque está perdendo o conflito. Bom, em 6 de junho de 44, tem um evento bastante importante, que é o Dia D, né? O Dia D é o desembarque lá na Normandia, onde eles vão, então, liberar, né, a última parte da França, que ainda estava, né, dominada. Então, eles agora vão dominar essa região e libertar essa parte da França, tá? O Japão ainda resiste a essa dominação, né? Então tem várias batalhas ainda acontecendo e ele continua com bastante intensidade, resistindo, né, o máximo que ele pode para que se pudesse se render neste conflito. E aí, então, 2 bombas atômicas são lançadas, uma contra Hiroshima e outra contra Nagasaki, né? Essas bombas, os Estados Unidos dão a desculpa de lançarem, é como se fosse melhor que morram só japoneses, que continuem morrendo mais pessoas, porque a guerra tem que terminar, né? Eles queriam testar essas bombas, e essas bombas são lançadas, então, sobre o Japão, e aí o Japão assina, né, a rendição por conta disso, né? Por conta desses ataques que são feitos pelos Estados Unidos, tá? Depois que acontece a rendição, um novo mapa político vai surgir na Europa. Por quê? Porque a Alemanha perde algum dos seus territórios, tá? E a Alemanha, ela é dividida em 4 zonas, né? Então, os vencedores aqui dividem a Alemanha entre si, ok? Depois vão as partes aqui ocidentais vão se juntar, né? E vai ficar, então, só um muro que vai separar a parte ocidental da parte oriental no período chamado ali de Guerra Fria, certo? E logo depois da guerra vai ter o surgimento do Estado de Israel. Por quê? Por conta da dominação, do aprisionamento dos judeus ali durante a guerra, por conta do Holocausto. Então vai ter o surgimento do Estado de Israel para pôr fim àquelas dificuldades que se tinha, né, de não ter um país, um Estado para chamar de seu, né? Então há essa criação pós-guerra que vai gerar vários conflitos que você vai acompanhar, né? Acompanha posteriormente na história aí mais recente, na atualidade. Bom, com o fim da guerra é criada a ONU, né, com vários seus organismos aqui para poder atuar em várias partes do mundo, né, para tentar resolver os problemas da nação, tá? E alguns objetivos aqui, né, que a ONU vem tentando trabalhar em todo o mundo, né?
acabar com a pobreza e a fome, educação para todos, igualdade de gênero, saúde pediátrica, saúde maternal, combate HIV, sustentabilidade ambiental e colaboração global. São alguns pontos importantes aí que a ONU tem trabalhado, tá? Todos os seres humanos têm direitos inalienáveis, que é saúde, liberdade, dignidade, segurança, igualdade de tratamento, igualdade perante a lei, educação, igualdade de direitos, casar e ter filhos, privacidade, liberdade de religião, liberdade de expressão, salário justo, tem o direito de trabalhar e participação no governo. Então, esses aqui são os direitos que todas as nações deveriam ter, bom? Mas não se preocupa, não acabou ainda, tá? Um pouquinho das consequências da Segunda Guerra Mundial. Essas ditaduras de extrema-direita, elas vão recuar um pouco, né? Um novo mapa político vai surgir, formação da ONU e a emergência das duas grandes superpotências que são Estados Unidos e União Soviética, que vão liderar aí o que nós vamos chamar de Guerra Fria, tá? Eu fiz uns tópicos aqui, ó, com 10 maneiras, né, como esses assuntos podem ser cobrados nas provas do Enem. Tá? Então, a gente fez um resumo sobre a Segunda Guerra e agora a gente vai dar ênfase de como essas questões podem ser trabalhadas na prova, tá bom? Então, a primeira delas, a Alemanha e o ódio ao Tratado de Versalhes, tá? Ou seja, desde sempre, a Alemanha não aceitou as imposições feitas pelo Tratado de Versalhes, né? Por quê? Porque ela era totalmente responsabilizada pela Primeira Guerra Mundial. Como ela foi derrotada, então ela tinha que pagar por isso, né? Então ela vai ter várias imposições colocadas a ela, tá? Então, quando Hitler chega ao poder, que ele tem uma ideia de fazer uma nação ser forte, ser cada vez maior, devolver à Alemanha aquele prestígio que ela tinha tido no passado, né? Essas imposições feitas pelo tratado vão gerar esse uau, realmente, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar esse cenário que a gente está inserido, tá? Então, a primeira coisa que sempre cobra quando fala de Segunda Guerra Mundial faz essa relação ao Tratado de Versalhes, que foi esse documento assinado lá depois da Primeira Guerra Mundial. Depois, ascensão de Hitler, né? Como Hitler chegou ao poder, como então essa insatisfação do povo alemão, né, e como essa revolta a eles ao tratado foi possível colaborar para que Hitler chegasse ao poder, tá? Por quê? Porque Hitler ele tem um discurso desde sempre, ele quer unir todo o povo, né, na formação então do grande Reich, do terceiro grande Império Alemão, né? Então esse era o planejamento dele, já estava descrito no livro dele Minha Luta, né? Como ele, os passos que ele gostaria de fazer para poder fazer com que seu objetivo fosse alcançado, tá? O começo... Oi? Isso mesmo. Então, o começo do caos, né? Quando começam esses problemas realmente serem enfrentados, ou quando a guerra está iminente, o que ela realmente vai acontecer, tá? Quando os alemães, então, são liderados por Hitler e os italianos por Benito Mussolini, né? Começam cada vez mais a fazer discursos de que estão se rebelando, se revoltando cada vez mais. Em 1934, a Alemanha já começa a desobedecer os tratados de Versalhes. A primeira coisa que ela faz para desobedecer é começar a comprar armas, armazenar armas. Então, essa militarização da Alemanha, né, o comprar cada vez armas, depois começar que o seu exército fique cada vez mais estruturado, digamos assim, né, vai ser o início para que o conflito possa acontecer, tá bom? Em 1935, Mussolini, que era o líder fascista, invade a Etiópia e sai da Liga das Nações. Você lembra o que é a Liga das Nações? A Liga das Nações é uma organização que surge pós-Primeira Guerra Mundial, que tinha a finalidade de garantir a paz mundial, né? Então, a Itália não quer mais participar, né? Mostrando que ela não quer mais estar em paz, que ele quer que um novo conflito aconteça, tá? Em 1938, a Alemanha invade a Áustria e a Tchecoslováquia. A primeira que ela invade a Áustria, tá? Depois a Tchecoslováquia. Em setembro de 1938, ele invade a Polônia, e aí quando invade a Polônia é o início da Segunda Guerra Mundial. É como se a França e a Inglaterra tivessem, né, que são as que lideram esse processo de resistência, né, permitindo que Hitler fizesse mais ou menos o que ele quisesse para que não tivesse um conflito. Mas quando chegou na Polônia, não, pronto, agora não dá mais, agora realmente a gente precisa iniciar aí, né, fazer com que esse conflito realmente aconteça. Bom? Quarto ponto, né? Aliados versus eixo,
né? Então, a gente já acabou de falar, com a invasão da Alemanha, ali a Polônia, a Grã-Bretanha e a França declararam guerra contra a Alemanha, tá? Então, podemos dividir a aliança da Segunda Guerra Mundial entre aliados e o eixo. Quem são os aliados? Grã-Bretanha, França, União Soviética e depois entre os Estados Unidos, tá? Quem é o eixo? Alemanha, Itália e Japão. Ok? A gente acaba, às vezes, até já gravando mais Alemanha, Itália e Japão, né? O eixo fica mais firme na nossa memória, né? Porque a gente já vê eles sendo protagonistas, eles já começando aí liderar esse processo aí de iniciar a guerra, tá? E aí o contrário a eles, né? Grã-Bretanha, França, União Soviética e Estados Unidos. Pode aparecer na prova no lugar de Grã-Bretanha, Inglaterra também, bem comum que apareça só o nome de Inglaterra, tá? Então, elas, às vezes, na prova aparece de um jeito ou de outro, tá? Mas a gente precisa só cuidar para não confundir com a da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, é só esse cuidadozinho que a gente tem que ter, tá bom? Quinto ponto, início avassalador do eixo. Tá? Ou seja, o eixo chega com tudo, vai atacando tudo, invade cada vez mais território, né? Em 40, a Alemanha invadiu Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e França, tá? Ou seja, eles agem muito rapidamente, não dando tempo de contra-atacar, né? Então, essa palavra aqui em alemão, Blitzkrieg, né? Acho que fala assim, né? Mais ou menos assim, alemão, que fala? Blitzkrieg, né, que é a guerra relâmpago, que eles vão atacando cada vez mais rápido, né, para que não dê tempo de o inimigo se preparar para o contra-ataque. Igual quando a gente está jogando... Isso mesmo, desculpa. Blitzkrieg, que tem um alemão aqui que me ajudou aqui, eu esqueço sempre dessa pronúncia. Então, o que acontecia? Eles, né, invadiam aí com bastante intensidade. Então, foi o início avassalador do eixo. Tá? Então, a Alemanha, nesse momento aqui da guerra, ela está no 7-1 ali, né? Lembra da Copa do Mundo lá? Ó, primeiro tempo já estava, acho que 5-0, né, Malton? Ou 5-1, eu não sei. Foi tudo muito rápido, né? Então, a mesma coisa, essa tática aí que foi utilizada lá na Segunda Guerra Mundial. Bom, sexto ponto. A entrada dos Estados Unidos na guerra, tá? Então, o que vai acontecer? São duas coisas importantes que acontecem em 41. A Alemanha invade a União Soviética, tá? E é o primeiro conflito que ela vai perder, né? E os japoneses atacam Pearl Harbor. Quando os japoneses atacam Pearl Harbor, os Estados Unidos, para responder como resposta a essa invasão, né, entram na guerra. Então, é nesse momento aqui que vai ter a mudança nos rumos da guerra, tá? Até parece que foi meio que escrito esse roteiro da guerra. Por quê? Porque acontece bem parecido lá na Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, na Primeira Guerra e na Segunda Guerra. Na Primeira Guerra, a Rússia sai da guerra, os Estados Unidos entram na guerra, né? Aí aqui acontece bem parecido também. Os Estados Unidos entra, a Alemanha perde, aí tem essa mudança aí de quem está vencendo o conflito, então. Tá bom? Sétimo ponto, o começo do fim. Né? Então, o início do fim. Como que vai acontecer esse início do fim? Quando, então, essa grande superpotência que é os Estados Unidos entra, né, vai ter essa virada ali da guerra. Né? E quando a Alemanha perde para a União Soviética, né, na batalha chamada Batalha de Stalingrado. Então, essa batalha aqui a gente também não pode esquecer, porque ela mostra, sim, o início da derrota, então, do eixo. Tá bom? E aí, outro evento muito importante, né, o famoso dia D, quando então as tropas aliadas vão à Normandia para libertar uma parte da França que ainda estava sob o poder do eixo. Então, esse conflito aqui, né, vai ser bastante importante. E aí, finalizando em 45, então, quando os aliados chegam à Alemanha, e aí a Alemanha vai assinar um tratado de rendição, né, está mostrando que ela não tem mais como lutar, que ela está perdendo realmente, que ela precisa sair do conflito. Tá? Agora, a gente vai falar uma parte bastante importante também em relação ao Brasil, né? Qual foi a participação do Brasil no conflito? Lembrando, sempre vou fazer uma ponte com a Primeira Guerra para que a gente entenda as diferenças, né? Quando chegou lá na Primeira Guerra, o Brasil mandou apenas ajuda médica para o conflito, né? Na Segunda Guerra, a FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, enviou cerca de 25 mil soldados para lutar lá na Itália, ao lado das tropas aliadas. Então, o Brasil lutou ao lado dos aliados, ok? Esses soldados que foram para a guerra, né, foram chamados de pracinhas, e quando eles voltam, aqueles que voltaram com vida, né, foram bastante homenageados nessas cidades em qual eles eram, né, algumas cidades do interior, aqui em Santa Catarina, você encontra, então, a homenagem a esses pracinhas, né, esses homens que lutaram ali no conflito.
tá bom? O Brasil foi o único país da América Latina que mandou tropas, tá, para combater diretamente na Segunda Guerra Mundial. E por que ele mandou? Que razão? O que fez com que o Brasil mandasse as tropas? O Brasil começou a se alinhar cada vez mais ao lado dos Estados Unidos, né, mostrar que ele estava apoiando os Estados Unidos, né, e gerou um descontentamento por parte da Alemanha. Então, a Alemanha começou a interceptar alguns navios brasileiros, né, e aí o Brasil ficou incomodado por conta disso, né, e foi a razão, então, que essas tropas foram enviadas para lutar, então, a favor dos aliados e contra o eixo, certo? Então, essa é a participação do Brasil aí nesse confronto. Bom, ele vai lutar lá na Itália, como está escrito já ali, né? Então, foi onde eles foram para participar aí da Segunda Guerra Mundial. Bom, nono ponto, como que ele pode ser cobrado, tá? No final da guerra, então, com a Alemanha e a Itália derrotada, né, restaram apenas os japoneses que continuaram lutando. E aí faz parte do perfil, né, da cultura japonesa, que eles não desistem, que eles são muito intensos naquilo que eles fazem, muito perseverantes nos objetivos que eles têm. Tá? Então, para poder parar o conflito, os Estados Unidos, então, lançaram 2 bombas atômicas lá no Japão, em Hiroshima e depois em Nagasaki. Né? E aí, por conta disso, o imperador japonês Hirohito, né, rendeu-se e pôs fim, então, à Segunda Guerra Mundial, tá? Mostrando ali como foi a parte que, finalmente, o Japão vai se render. Lembrando que o lançamento dessas bombas atômicas aqui geraram uma perda muito grande naquelas regiões, tá? Muita gente morreu. Muitos anos após a bomba ser lançada, tinha algumas pessoas que ainda sofriam com problemas respiratórios por conta da bomba, né? Então, mostrou, assim, uma falta de respeito, né, por parte dos Estados Unidos, do lançamento dessa bomba, porque até numa guerra tem regras, não se pode tudo numa guerra, né? Então, atacar civis é uma coisa que não é permitido que se faça, né? Então, várias coisas que não são muito legais que aconteçam, né? E aí, como eu disse lá no início, os Estados Unidos usou como justificativa que era melhor morrerem apenas japoneses do que continuarem a guerra prolongando por mais tempo e mais pessoas, então, perdendo a vida. Foi a justificativa que eles utilizaram para poder lançar essas bombas, então. Bom, 10º item, né? Como que ele pode ser cobrado, né? Então, a consequência da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu pós-guerra, né? Estima-se que muita gente morreu, de 50 a 80 milhões de pessoas morreram. 6 milhões de judeus foram executados, né, por conta do Holocausto, ok? Em 47, um professor sueco chamado Carl Gunner calculou os danos materiais entre 100 a 200 bilhões de dólares foram perdidos. E, recentemente, um outro historiador alemão trouxe a conta para os números de euro, né, que seriam 7,5 trilhões de euros foram perdidos, então, na Segunda Guerra Mundial. Esse aqui, ó, foi o fator, especialmente o fator financeiro, que mais incomodava a Inglaterra e a França. Quando... a gente tem que entender a guerra praticamente como eles ficam negociando ela, primeiro lá nos seus escritórios, para depois ir para o campo propriamente dito, né? Então, quando a Alemanha e a Itália percebiam que as distensões do mundo só seriam resolvidas por uma guerra, essas questões econômicas que eram levantadas por Inglaterra e França para dizer o porquê que eles não queriam um segundo conflito. Por quê? Porque na primeira vez, na primeira guerra, já muito tinha se perdido dinheiro. Então, para que repetir o mesmo erro, né? Eles não queriam que isso acontecesse, tá bom? Então, por essa razão... Esse valor que você deu números atualizados da época, de 100 a 200 bilhões de dólares, né? Aí, recentemente, o historiador fez um estudo, o Malta me perguntou se esses valores são da época ou da atualidade, né? Ele transferiu ou converteu para o euro, seria 7,5 trilhões de euro que seria perdido, né? É muito dinheiro. Então, queridos, ó, a gente acabou, né, sempre, né, acaba acelerando um pouco, mas olha só, o que acontece? A gente precisa entender tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial, quando sempre uma questão capitalista, né? Então, a Segunda Guerra Mundial, ela vai gerar uma crise ao capitalismo. Por quê? A Primeira Guerra Mundial acontece por falta de matéria-prima. A Segunda Guerra Mundial, alguns autores até dizem que foi uma guerra só, que começou lá em 14 e terminou em 45, porque os motivos que levaram à Primeira Guerra não foram resolvidos na Primeira Guerra, e aí vão levar a ter a Segunda Guerra Mundial. Então, para eles,
Para ele é a mesma guerra, tá? Hobsbawm fala isso, é o mesmo conflito. Por quê? Porque os problemas são os mesmos. Os problemas não resolvidos da Primeira Guerra vão levar à Segunda Guerra Mundial. Quando a guerra acaba, o que vai acontecer agora? Vai começar a Guerra Fria, tá? A Guerra Fria será uma guerra de influência entre Estados Unidos e União Soviética, as duas grandes superpotências que surgem ali pós-Segunda Guerra Mundial. Quem está em vantagem pós-Segunda Guerra Mundial? A União Soviética. Por quê? Porque os Estados Unidos é capitalista. Então, o capitalismo agora ele precisa mostrar para o mundo que realmente ele é necessário, que ele é forte, que ele pode sobreviver. Por quê? Porque as duas guerras aconteceram, teoricamente, né, para resolver problemas capitalistas. E as guerras foram um desastre, perdeu muita vida, perdeu muito dinheiro, e tudo isso aconteceu. Então, a União Soviética vem com força total para tentar fazer seu modelo, então, ganhar cada vez mais visibilidade no mundo. Tudo bem? Matheus, Felipe, tudo bem? Esqueci o nome da aluna que está aqui. Liz. Hoje nós temos uma aluna aqui pessoalmente assistindo a aula também, acabou de chegar aqui, tá? E a professora vai discutir com vocês algumas questões aqui que eu coloquei do Enem. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma parte que não ficou bem clara, pode me perguntar que a gente volta. A gente tem bastante tempo aqui para trabalhar essas questões todas, tá? Coloquei uma questão aqui, ó, que mais conhecida do que, né, arroz. Eu coloquei o negócio para baixo, não, peraí. Eu só não mudei o número, né? Era a questão 4, onde eu copiei e deixei a questão 3, tá? Questão do Enem sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Essa questãozinha aqui, certamente você já fez uma prova no segundo e no terceiro ano que coloca essa imagenzinha aqui, tá? Então, vamos lá. Dicas de Enem, né? O que a gente pode fazer para que possa melhorar cada vez mais a nossa provinha de Enem? Esse aqui tem um enunciado curto, mas quando o enunciado é comprido, primeiro a gente lê o enunciado mais que a questão quer, para depois ler o enunciado. Então, aqui a gente vai ler primeiro o enunciado para depois olhar a imagem, tá? A capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra o quê? Tá? Então, a gente vai lá. O Capitão América está aqui, está dando um soco aqui, caindo o Hitler, aqui o bracinho dele, mostrando aqui, né, a suástica. Então, a gente tem aqui algumas coisas para analisar nessa imagem. A gente vai ler o que as respostas... É muito rápido a prova, né? Então, a gente vai ler o que a resposta está mostrando para mim. Vamos lá. A Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, já existiu o nazismo? Não, então não pode ser essa dali, né? A gente já vai descartando. Os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial. C. O poder soviético durante a Guerra Fria. O movimento comunista na Guerra do Vietnã. O terrorismo internacional pós 11 de setembro de 2001. Questão facinha, né? Eu não discuti a B porque a B é a correta, né? Os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial. Eu escondi aqui, Malton, a janelinha onde estão as pessoas para eu poder vê-los de novo. Eu botei para baixo e não consigo achar mais. Você está compartilhando, é difícil. É difícil, né? Eu queria que eles me respondessem. Tá. Então, meus amados, você percebe que a questão do Enem é bastante interpretativa, né? O que eu preciso saber? Preciso me situar na história, obviamente, né? Então, a Tríplice Aliança, Primeira Guerra Mundial é anterior a tudo isso aqui, tá? O poder soviético, eu tenho que saber também quem é esse aqui, essa suástica que está aqui no braço dele, eu tenho que entender o que é para eu poder responder a questão com mais segurança e certeza, né, para eu não ter dúvida na hora de assinalar a questão, tá? Movimento comunista na Guerra do Vietnã, então tenho que descartar também isso. O terrorismo internacional pós 11 de setembro de 2001, né? Então descarto todos esses aqui, vou para a letra B e assino com bastante segurança essa questão aqui, bom? Vamos para a próxima. Essa daqui, é um dos exemplos onde tem um enunciado grande, né? E como eu posso fazer agora para facilitar a minha vida na hora de responder a questão? Então, vamos lá. Eu leio essa partezinha aqui, que é o que a questão quer me dizer. Sobre a expansão japonesa, infere-se que... Então, o que vai acontecer aqui? O que eu quero saber sobre a expansão japonesa? Daí eu vou ler o texto, tá? O ataque japonês a Pearl Harbor e a consequente guerra entre americanos e japoneses no Pacífico foi resultado de um processo de desgaste das relações entre ambos. Desgaste da relação entre quem? Estados Unidos e Japão. Depois de 1934, os japoneses passaram a falar mais desinibidamente da esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental.
considerada como a doutrina Monroe japonesa. A expansão japonesa havia começado em 1895, quando venceu a China, impôs-lhe o Tratado de Shimonoseki, passando a exercer tutela sobre a Coreia. Definida sua área de projeção, o Japão passou a ter atritos constantes com a China e a Rússia. A área de atrito passou a incluir os Estados Unidos, quando os japoneses ocuparam a Manchúria em 1931 e a seguir a China em 1937. Uau, professor, eu vou estar cansado nessa hora, né? A prova de história ela é extensa, quando já está bastante cansado já de fazer a prova, mas eu li o que eu queria. Então, quando eu estou lendo a questão, eu estou lá. Sobre a expansão japonesa, infere-se que... Então, todos esses detalhes que a questão me está falando, ela está falando sobre a expansão japonesa. E agora eu vou ler as alternativas para eu saber qual delas está correta, tá? E você pode colocar aí no chat a sua respostinha agora. Eu vou ler junto com vocês, vocês vão me dizer qual que está correto ali, tá? O Japão tinha uma política expansionista na Ásia de natureza bélica, diferente da doutrina Monroe. O Japão buscou promover a prosperidade da Coreia, tutelando-a semelhante do que os Estados Unidos faziam. O povo japonês propôs a cooperação aos Estados Unidos e, ao copiar a doutrina Monroe, e proporem o desenvolvimento da Ásia. A China aliou-se à Rússia contra o Japão, sendo que a doutrina Monroe provia a parceria entre os dois. A Manchúria era território norte-americano e foi ocupado pelo Japão, originando a guerra entre os dois países. Então, responde aí para mim rapidinho. 30 segundos, a Liz pode responder também. A Liz também está ali no chat, né, Liz? Pode responder ali. Matheus, Alice, Felipe do Amaral. Ah, chegou a Alice, Alice, não é Liz. É ela. Entendi Liz, agora que eu vi que é Alice. Alice, Felipe e Matheus, né, são quem vão responder. A orientadora Ana vai ficar de fora dessa. E a salão aqui é você, Malton? Você também não pode responder dessa vez, tá, Malton? Mas eu tenho que ver, Malton, se eu vou conseguir... Peraí, deixa eu parar de compartilhar aqui para eu achar onde eles estão aqui. Pronto. Agora eu vou compartilhar de novo, para eu poder achar onde eles estão. Não achei. Pronto, já responderam? Tá. Responderam já? Então, Malton, eu não estou vendo aqui, eu escondi a carinha das respostas. Tá, deixa eu abrir aqui o chat. Vamos lá, vocês vão me responder A, B, C, D ou E. A Alice já respondeu no privado. Vamos ver, faltam o Matheus e o Felipe. Se eu soubesse que ia ter aluno aqui, teria trazido um brinde para já dar aqui, né, Alice? Olha. Cadê o Felipe e o Matheus? Matheus também respondeu, falta apenas o Felipe, que bom, responderam de maneira diferente os dois, porque a gente pode discutir a questão, né? Muito bem. O Felipe e a Alice responderam a mesma questão e o Matheus respondeu a outra, tá? Matheus, eu vou começar pela sua resposta, tá? Eu vou abrir aqui para os colegas o que você respondeu, me dê licença, tá? Porque a gente está aqui para acertar e errar mesmo, tá? Então, olha só, o povo japonês propôs cooperação aos Estados Unidos ao copiar a doutrina Monroe e propor o desenvolvimento da Ásia. Não, eles não propuseram nenhum acordo entre eles, tá? Essa distinção entre eles sempre foi muito forte. Tá? Nunca teve uma política de apaziguamento, digamos assim. Tá? Então, os colegas que colocaram essa letra A aqui, ó, estão corretos. Por quê? O Japão tinha uma política expansionista na Ásia de natureza bélica, diferente da doutrina Monroe. Ou seja, aí nessa questão aqui, ó, por mais que essa aula, né, seja sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente tem que voltar lá para os Estados Unidos e entender o que foi a doutrina Monroe. Quando os Estados Unidos propõem América para os americanos, ou seja, ele vai apoiar a América para que ela pudesse crescer todos juntos, né, e assim aumentar a sua influência também sobre a América. Lá nos Estados Unidos, lá no Japão, já não. Né, ele vai impor, essa imposição que ele vai fazer já vai ser usando armas, né, quando a gente vê essa palavrinha bélica aqui, né, utilizando as armas, então, para que esse conflito possa ocorrer, tá bom? Então, a alternativa correta é a letra A de amor, tá? Essa questão aqui, ó, é o segundo modelo de questão que o Enem cobra bastante. O uso de iconografia lá na primeira questão, o uso de textos bem extensos aqui na segunda questão, tá bom? A gente tem que estar preparado para que na prova não nos vença, para que a gente possa vencer a prova. Última questão. Questão do Enem sobre a Segunda Guerra Mundial, o Enem de 2008. De novo, ó, um texto bem grande, eu vou lá.
Sabendo-se que o compromisso assumido por Hitler em 1938, mencionado no texto acima, foi rompido pelo líder alemão em 1939, infere-se que... Então, qual foi o compromisso que Hitler fez em 38, que ele já rompeu em 39? Qual vai ser deles? Daí eu vou para a questão, tá? Em discurso proferido em 17 de março de 1939, o primeiro-ministro inglês à época, Neville Chamberlain, sustentou sua posição política. Não necessito defender minhas visitas à Alemanha no outono passado. Que alternativa existiria? Nada do que pudéssemos ter feito, nada do que a França pudesse ter feito, ou mesmo a Rússia, teria salvado a Tchecoslováquia da destruição. Mas eu também tinha outro propósito ao ir até Munique. Era o de prosseguir com a política, por vezes chamada de apaziguamento europeu. E Hitler repetiu o que já havia dito, ou seja, que os Sudetos, região da população alemã na Tchecoslováquia, eram a sua última ambição territorial na Europa e que não queria incluir na Alemanha outros povos que não os alemães. Tá? Essa questão aqui sofreu algumas adaptações, né? Vamos às alternativas. Quais estão corretas? Letra A. Hitler ambicionava o controle de mais territórios na Europa, além da região dos Sudetos. A aliança entre a Inglaterra, a França e a Rússia poderia ter salvado a Tchecoslováquia. O rompimento desse compromisso inspirou a política de apaziguamento europeu. A política de Chamberlain de apaziguar o líder alemão era contrária à posição assumida pelas potências aliadas. A forma que Chamberlain escolheu para lidar com os problemas dos Sudetos deu origem à destruição da Tchecoslováquia. A, B, C, D ou E. Respondam aí no chat também. Vou deixar um pouquinho para que vocês possam ler a pergunta novamente, se for preciso, né? Senão eu acabo tirando e você não vê a questão. Deixa eu pegar minha agenda aqui. Opa, já tem gente que respondeu. Quero ver quem respondeu. O Felipe já respondeu, isso mesmo. Felipe, olha, Felipe, estou gostando. Felipe acertou novamente, está bem preparado aí para chegar no Enem forte, né? Estamos aguardando aí a Alice e o Matheus. A Alice já respondeu. O Matheus também respondeu. Agora a gente ficou de novo. 2 acertaram e 1 errou, tá? Então vamos lá, Alice, ver quais são as questões aqui. A Alice colocou a D. A política de Chamberlain de apaziguar o líder alemão era contrária à posição assumida pelas potências aliadas. Não, tá? As potências aliadas se alinharam nessa questão ali de tentar apaziguar e evitar um segundo conflito. E os meninos acertaram. Letra A. Hitler ambicionava o controle de mais territórios na Europa, além da região dos Sudetos, né? Então, ou seja, Hitler queria muitos e muitos territórios, né? Não só a região dos Sudetos, então. Bom, a letra A está correta, ok? Pessoal, acabei um pouquinho antes, né? Posso fazer vocês fazerem perguntas, né? Mas eu deixei... Opa, o professor Thiago chegou. Oi, Thiago, tudo bem? O meu chefe me pediu esses dias para que a gente pudesse dar dicas, né, do Enem para vocês, dessas questões, elas... Não estou te ouvindo, Thiago, acho que o seu microfone está desligado. Opa, deixa eu ver. E não, aí, não estou ouvindo, Thiago. Thiago está sem som. É? Ah, que pena, sempre bom te ver. Gente, olha só, então vamos a outras dicas, né, de Enem, além dessas questões de conteúdo, digamos assim, né, uma questão postural, né? Eu sei que vocês vão ter uma aula muito legal aqui nos próximos dias, né, Malton? Sobre essas questões, essas dicas do Enem, né? Mas na quinta-feira que vem, mas tem umas questões que eu já ouvi, não sei se foi desse palestrante ou de outro, né? Como a gente precisa mostrar para a prova que a gente está
a gente é capaz de realizar ela, tá? Quando a gente chega assim, olha para a prova e diz, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei esse conteúdo, quando eu vou reclamando ou me cansando dela, o nosso corpo vai entendendo que a gente não sabe realmente, né? Então, a gente está preparado, a gente estudou para essa prova, a gente está muito bem preparado, alguns alunos estão levando muito a sério o estudo que a gente faz sempre, né, nas aulas do terceirão, aqui nas aulas do Conexão também. Então, você precisa pegar essa responsabilidade para você. Quando você olhar para a prova, você vai falar assim, olha, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu lembro desse conteúdo, eu já estudei lá no ensino fundamental, já estudei no ensino médio, eu já revi esse conteúdo aqui e eu vou com tudo, tá? Às vezes, né, nessas questõezinhas que a gente fez aqui na hora de assinalar, é uma distraçãozinha que pode fazer com que a gente não acerte a questão, tá? Quando eu pego uma prova, que eu vou fazer a prova sem olhar o gabarito antes, obviamente, eu também preciso me concentrar para poder entender o que aquela prova quer, o que aquela questão quer, para que eu possa, então, fazer com que o meu conhecimento se alinhe com aquela prova. É isso que você precisa fazer também, tá? Tendo a certeza que você está preparado para a prova, ok? Essa, possivelmente, é a nossa última aula do Conexão desse ano, né? Então, a gente quer desejar tudo de bom para você. Um abraço, fique com Deus, até a próxima. Não saia daí, a gente vai ter o quiz ainda agora aqui com o Malton, tá? Eu dei bastante ênfase nas questões que eu preparei ali, das questõezinhas do quiz, tá? E eu lembro que eu voltei e dei ênfase na questão para que você acerte, tá? Então, eu quero que você aí fique bem concentradinho e responda corretamente as questões, tá bom? 15h51, Malton, falta 1 minuto para acabar, meu tempo era 15h52, né? Então, você pode vir para cá, que eu sou uma pessoa pontual, tá? Estou implacável hoje, tá bom? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, Matheus, Felipe, Alice, em 1 minuto podemos responder ainda essa dúvida de vocês, tá bom? Não? Então, vou chamar o Malton. Cris, obrigada pela presença, viu? Fique com Deus. Alice, tem o aplicativo aí? Obrigado aqui, professores de hoje, professora Liliane, professor Diego, né, os dois professores de hoje, pela participação, pelo desprendimento e esforço em estarem aqui somando, né, e contribuindo no nosso projeto Conexão, tá? A professora Liliane deu aqui um spoiler da quinta que vem, a gente já tem falado também um pouquinho, né? Vão se preparando, então, na quinta que vem a gente entra aqui com uma palestra especial e vamos rolar aqui também o nosso quiz de história. Então, vamos lá. 1 segundinho só para a gente colocar aqui na tela. Já vai acessando o teu aplicativo, por favor. Mas eu acho que ficou muito fácil, eu acho que ficou bom. Eu achei que está bem tranquilo hoje, prof, para eles. Vamos ver. Vamos ver aqui. O código 9208547. Colando aqui. Opa. Colando aqui no chat para você. 9208547. Ok? Opa, entrou aqui um caranguejo, entrou um misterioso aqui, um detetive particular. Vamos ver, hoje está fraco, né? Mas, opa, entrou mais um pensativo aqui, uma carinha pensativa, concentrada. Gostei, tem a ver com o Enem. 5 segundos, para ver se tem mais alguém aqui que quer entrar também e participar. 5, 4, 3, 2, 1... Já, vamos lá. Acho que são esses os de hoje, né? É pouquinho tempo, tá? Fiquem ligados. Espera aí que eu passei direto na pergunta. Fiquem ligados. Entrou mais um aqui. Porque eu acho que são só 20 segundos, tá? Pouquinho tempo. Fácil. Bem fácil. É até menos de 20 segundos. Em que país a FEB atuou? Nossa, essa aqui tranquilinha, né? Monte Castelo, né?
Monte Castelo. Gente, para vocês que são amantes do cinema, como é que se chama isso? Cinéfilos. Cinéfilos, é fácil, tem tanto filme, né? Tem vários filmes sobre a Segunda Guerra. Pergunta 2. É bem curtinho o tempo, fica ligado. Tem um erro de grafia, né? Inglaterra. A segunda opção é Inglaterra, tá, gente? Muito bem, a Áustria. Teve o arquiduque, né, da Áustria, que foi assassinado, não é? Na Primeira Guerra. Fez parte da... Ah, é verdade. Isso, não pode confundir. Fez parte da sua outra aula, eu ia dizer. Me atrapalhei aqui. E vamos para a última pergunta. Chegando aí, motivo para a entrada do Brasil na guerra. Isso aí. A aproximação do Brasil com os Estados Unidos. Eu fiz uma condensação da alternativa, professora, ali na hora, mas permaneceu o mesmo teor, né? Opa, então temos aí o Felipe Amaral, um menino, finalmente um menino aí, ó. Finalmente um menino ganhando aqui, gente, ó. Hoje eu vivi para ver um garoto aí pontuando, né? Em primeiro lugar, parabéns, tá? A professora Liliane vai orar com vocês antes da gente encerrar, tá? Vamos lá, pessoal. Querido Deus, muito obrigada por mais essa oportunidade que nós temos de aprender um pouco mais, nos prepararmos, então, para os desafios que nós teremos pela frente. Abençoe cada um desses alunos, abençoe a sua família financeiramente, a sua saúde, abençoe-os também na hora dos vestibulares, Enem, que eles possam fazer, que eles sejam bem-sucedidos para a honra e glória do teu nome. Fique conosco, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Um abraço para todos, gente. Até a próxima. Um abraço a Alice, que veio hoje acompanhar conosco aqui. Fiquem à vontade, sejam sempre bem-vindos. Até mais.